Olá, nós somos alunos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Estamos no módulo de Nutrologia e vamos conversar um pouco sobre a compulsão alimentar. Estes são os integrantes do nosso grupo que participaram da elaboração desse trabalho. Inicialmente, falando dos transtornos da conduta alimentar, podemos dizer que eles compreendem um amplo grupo de distúrbios que são classificados como doenças psiquiátricas, porém, são acompanhados pelas suas complicações médicas importantes, pela sua morbidade e pelas altas taxas de mortalidade. São caracterizados por alterações graves no comportamento alimentar, com recaídas frequentes e podem, em sua evolução, levar a um quadro de má nutrição de grau variável, que, quando se trata do transtorno compulsivo alimentar, pode até mesmo levar a uma obesidade de grau 3. Ainda falando do transtorno compulsivo alimentar, podemos dizer que ele se caracteriza pela ingestão de grande quantidade de alimentos em um período de tempo delimitado, de até mais ou menos 2 horas, acompanhado com a sensação de perda de controle sobre quais alimentos se come, tanto quanto sobre a quantidade de alimentos que se come. Essa compulsão alimentar ela está presente em cerca de 2% da população em geral, sendo mais frequente nas mulheres. Entretanto, estudos mais recentes de sexo mostraram, então, uma igualdade entre ambos. Já podemos dizer que ele é bastante presente em pessoas que fazem dieta com supervisão médica, podendo atingir até mesmo 30% das pessoas que participam de regimes. A origem desse transtorno é bastante complexa e o seu estabelecimento, bem como a sua persistência, depende da ocorrência de circunstâncias que vão ativar a vulnerabilidade do indivíduo a fatores de risco. Podemos dizer, por exemplo, que a obesidade é um fator de risco que motiva o indivíduo a fazer uma dieta e essa mudança de hábitos alimentares associada ao grande desejo de emagrecer pode aumentar a vulnerabilidade para o desenvolvimento de algum transtorno compulsivo alimentar, por exemplo. Além disso, o desenvolvimento de transtorno compulsivo alimentar, geralmente, ele é precedido por um evento que envolve uma mudança muito abrupta ou uma transição muito grande, como a mudança de um bairro para o outro, a puberdade, um divórcio, um luto. Além disso, você tem que as próprias experiências interpessoais ou eventos traumáticos podem levar a aumentar a vulnerabilidade para o transtorno compulsivo alimentar. E é bastante frequente os pacientes que relatam bullying na infância, ou relatam criticismo em relação à sua forma corporal e aparência física, dentre aqueles com transtorno compulsivo alimentar. E durante o episódio compulsivo, essas pessoas elas consomem uma quantidade de alimentos muito maior do que ela comeria em situações normais. E, além disso, desse episódio compulsivo também, ele vem acompanhado de uma sensação de perda de controle, tanto em relação à quantidade de alimentos, como em relação a quais alimentos ela comeu. E também é bastante frequente, após esse período compulsivo, ser acompanhado por sentimentos de angústia subjetiva, incluindo até mesmo vergonha, nojo ou culpa pelo que foi realizado. E após esse período de compulsão, ela não é acompanhada pela indução de vômitos, nem por exercício excessivo, nem por jejum, e essa compulsão ela é um evento episódico, que não envolve o comer em excesso constantemente. Ok? Falando agora no diagnóstico, para o diagnóstico são utilizados critérios clínicos, como a periodicidade, que a compulsão alimentar ela ocorre em média 1 ou 2 vezes por semana, com a persistência pelos últimos 3 meses. E os pacientes também vão referir não ter o controle da quantidade de alimentos ingeridos e o controle de quais alimentos foram ingeridos. Além disso, pelo menos 3 dos seguintes critérios devem estar presentes, que são eles: comer muito mais rápido que o normal, comer até se sentir desconfortavelmente cheio, comer grandes quantidades de alimento quando não se sentindo fisicamente com fome, comer sozinho por vergonha ou sentir-se nauseado, deprimido ou culpado após comer excessivamente. Dentro do tratamento, o tratamento do transtorno de compulsão alimentar abrange 3 abordagens. Nós temos a abordagem
que é a abordagem medicamentosa, utilizando principalmente medicamentos antidepressivos, como os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, como a fluoxetina, principalmente de indivíduos que já têm obesidade, ou pode ser também utilizado o topiramato, em indivíduos com transtorno bipolar ou labilidade de humor. Também temos abordagem com psicoterapia especializada em transtornos alimentares e também um acompanhamento nutricional especializado em compulsão alimentar. Esse tratamento ele tem por objetivo diminuir a ocorrência de episódios de compulsão, levar à perda de peso e tratar os quadros associados, como por exemplo quadros depressivos que estão associados ao transtorno compulsivo alimentar. E, além disso, mudanças de comportamento também são muito importantes e vão ajudar no controle do transtorno compulsivo alimentar. E dentre elas, nós podemos citar você evitar períodos prolongados de jejum, não realizar atividades paralelas durante a alimentação, como usar o celular, estar navegando na internet, assistir televisão, adicionar alguns alimentos azedos a dietas ou apimentados, por exemplo, a laranja, o limão, azeite, pimentão e alho, que ajudam no controle do transtorno compulsivo alimentar, e evitar dietas que são muito restritivas, pois essas favorecem o surgimento de episódios de compulsão após o período de baixo aporte calórico. Essas foram as referências do nosso trabalho e muito obrigado pela atenção.